exatamente 5/7/2025. A princípio, eu estou fumando aqui, não é entorpecente, sim, eu fumo trevo, para que fique bem claro que eu não uso drogas. E estou super consciente. Veja bem, acabei de visualizar aqui na TV, né, as colocações e as postagens, né, do senhor Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, enaltecendo a potência mundial que é o próprio país. Mas levantou a bandeira de patriota. Patriota sou eu, que passando fome estou aqui no Brasil. Patriota sou eu, que moro no menor estado do país e ainda moro no interior. Patriota sou eu. Sou sergipano, sou nordestino e brasileiro, e independente da região que você vereda, que você vive, não pode desqualificar as outras, porque já que um país nada mais é do que uma junção de estados, e os estados, é tanto que o Brasil chama República Federativa do Brasil justamente para isso. É a união de estados que forma esse grande país com dimensões continentais. Sei eu, que já fui atacado pessoalmente e tenho o desprazer de ouvir pessoas teoricamente muito mais inteligentes que eu, ou ele inteligente e eu burro, que infelizmente ele se apega a um sonho e esquece a realidade. Sonharam com um mito e acordaram com um pesadelo. Sonharam com, infelizmente, um cara que diz que sabe governar. Você pergunta 3 projetos, a maioria da população que vota em Bolsonaro, ele não sabe dizer. Não pertence à esquerda, nem à direita, nem sou filiado a partido absolutamente nenhum. A única classe e a única coisa que eu pertenço é a classe pobre desse país, mas eu sigo meu caminho com dignidade, sem assaltar ninguém, sem roubar ninguém, e defender a bandeira desse país da maneira que posso. Eu defendo dizendo que sou sergipano, defendo dizendo que sou tobiense, defendo dizendo que todos os dados que eles colocam na mídia é para suprimir a realidade desse país, que através de Lula, que eu não sou esquerda, não gosto de esquerda e direita, não gosto de oposição em situação, não vivo disso. A única coisa que vive é a realidade que o Bolsonaro foi imprestável. Realmente ele é terrível, muito ruim. Se alguém consegue dizer que ele é bom, é só dizendo. São as palavras que fluem e saem com naturalidade. Mas quando você pergunta dados, que é o principal histórico de alguma coisa que foi feito, não tem como. Vai dizer 1 ou 2, não é imensidão, dificuldade que esse país atravessa. E eu não vou aqui estar reprisando o que Lula já fez. E, logicamente, tem um comparativo de 2006 agora. Eu vivi ainda, tenho 52 anos, vivi os dois. Logicamente, 2006, através do giro da CPMF, que gerava quase 40 bilhões de dólares anuais, isso realmente teria mais condições de realizar obras, e foi assim que aconteceu. Hoje não existe mais esse recurso através do único imposto, que gerava bastante, e ele vai ter que se virar com aquilo que é feito e negociar com o Congresso Nacional, que infelizmente, para os sabidos demais, eles distorcem. Eu não sou inteligente, mas eu estou vendo o que está acontecendo com o Congresso Nacional, uma manipulação dúbia para atacar Lula e provavelmente defender a campanha de Tarcísio de Freitas e também para, de uma certa forma, atingir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que embargou várias das suas emendas parlamentares, PIX, ou emendas parlamentares, como quer que seja falar ela, seja falo, são PIX ou emenda impositiva, algo parecido. De alguma forma, é o seguinte, são emendas que são destinadas para onde ninguém sabe que foi feito, não precisa de projeto, e eles abocanharam boa parte do PIB do Brasil, e com essas emendas impositivas, o presidente ficou de mãos atadas. E o presidente da Câmara, independente que seja ele, o Gel Mota, ele fica com a carta na manga, que é fazer manipulação para que Lula ceda. Faz parte da gestão de um país que não dá valor à vida, porque quando eles querem para si próprio, eles esquecem que existem seres humanos piores do que ele, que viveriam com 1% que eles ganham. Eles sempre têm dificuldade, sempre estão ruins,
o país está sempre pior, mas na verdade não é isso que acontece. Eu vou dar aqui um exemplo do que acontece no Nordeste, principalmente nessa época. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu e fica a pergunta do que é realidade. Como que um país que está quebrado tem os maiores carnavais do mundo? Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Salvador, mais de 60 dias, sei lá quantos dias é de Salvador. Como que o país está quebrado? Campina Grande, que não tem sua pujança, não é um dos países mais produtores e nenhum dos mais ricos do país, consegue botar quase 50 dias, 40 dias, independente de quantos dias seja consecutivo de um forró. Como que cidade do interior, como eu conheço algumas aqui no meu estado de Sergipe, passa 30 dias no festejo junino. A capital sergipana, que por obra do acaso, não quero falar contra nem a favor do então governador de Sergipe, mas também realizou um forró de quase 30 dias, salvo engano. Então, como que alguém não consegue fazer obras porque não tem recurso e consegue pagar bandas e bandas e bandas de 30, 50, 200 mil, 300 mil reais, traz o Wesley Safadão de 1 milhão, traz sabe lá quem, é tantos artistas aí de 1 milhão de reais, que você fica de boca aberta. Matematicamente eles falam que tem lucro. Não sei qual é o lucro que você botar 1 milhão de reais em uma festa, você provavelmente vai ter com vendedor de cerveja ao longo desse espaço que foi destinado a ele. Aqui no município de Lagarto, mais próximo possível da minha cidade, também teve vários dias de festa, na festa chamada Festa da Mandioca. Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, passa o período junino e haverá cobrança. Enquanto a população também a população também é responsável por isso, porque você não vê ninguém se manifestar através da mídia social respondendo por que tantas festas. Porque quando tem festa ninguém fala nada. Enquanto tiver festa e banda para o cara curtir, o cara não paga ninguém, mas gasta. Lá ele tem dinheiro. Lá ele jorra um dinheiro. Se veste bem, faz unha, cabelo. O cara aqui não tem nada, arruma uma moto, não sei como. Eu tô aqui. Não fui para festa nenhuma. Eu quase passando fome, mas estou de pé. Comunidade. Mas tem algumas pessoas aí que têm uns compromissos comigo muito tempo atrás, já quando eu tive um benefício a meu favor e acabei emprestando dinheiro, o cara não tem para me pagar. Mas para ir para a festa da mandioca, para a festa de Itapicuru, que é vizinha, o estado de Sergipe, aqui na Lagoa Redonda, o município de Itapicuru faz fronteira com o estado de Sergipe, aí os caras têm. Aí você se mostra aquele que se escondeu o ano todo. Onde é que tá, rapaz? Está difícil, está difícil, está difícil. Está difícil para mim, está difícil para o homem honesto, está difícil para o homem que briga para não dever, está difícil para o cara que tem a hombridade de dizer assim, estou aqui sozinho, mas estou lutando. Festa é importante, toda diversão é importante para que amenize um pouco a mente. Realmente tem um valorzinho que se você se entregar e ficar que nem eu, você pode ficar depressivo igual a mim, que não estou com depressão, mas tenho transtorno de ansiedade terrível e tenho que tomar o remédio sempre, porque o homem direito ele sofre mais do que os outros. Ele fica pensando 24 horas, assim que ele paga um mês, já fica pensando que o mês seguinte já está na sua porta. Mal acabou de pagar um, já está sofrendo pelo outro. Aí faz você reprisar de outra forma. Mas generalizando o seguinte, se esse país estivesse tão ruim, não estava com tantas festas. Aí quando passar a festa, o cara vai cobrar um calçamento, uma manutenção de rede de esgoto ou algo parecido, aí o gestor do município, independente de qual seja ele, não tem recurso. Então eu quero dizer o seguinte, nós temos um país mal administrado municipalmente, já que não tem dinheiro, não era para fazer festa, mal administrado estadualmente falando, dimensão de estado, que o governador também estende as mesmas questões, e mal administrado pela Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. Porque eles vinculam a si próprio a força do poder que o cargo tem e oprime o gestor para que sendo os seus álibis em prol da população que nunca chega. Logicamente, se nós fizermos uma reprise, eu posso fazer isso e posso falar com veemência e com contundência naquilo que eu vivo, porque realmente lá nos anos 80 era muito mais difícil. Nós íamos de pé para a escola, chegávamos a andar quase 1 quilômetro para ir para a escola a pé. Nós íamos e quando chegava lá não tinha merenda. Nossas roupas eram de fazer vergonha.
tirava a calça, furava aqui atrás, e a gente tirava algum bolso e colocava um lugar que tinha feito buraco na calça, porque nossas mães não podiam comprar outra, e aquela tinha que ser o ano todo, e ia remendando de todas as formas. E a gente não sentia vergonha, porque realmente o tempo era para todo mundo. Até os próprios filhos de fazendeiro, estou falando da minha cidade especificamente, era assim. Não tinha moto, não tinha bicicleta, não tinha regalias. Hoje tem. Hoje, se você for para a escola com uniforme sujo, porque sua mãe não teve dinheiro para lavar, não comprar sabão ou algo parecido, aí você é humilhado, aí você é maltratado, aí você é desprezado, aí você é esculhambado. Mas não, hoje é bullying. Quem nunca sofreu bullying nesse país? Todo mundo sofre bullying todos os dias. Eu sofro todos os dias, mas não vou estar aqui chorando por causa disso, não. Até eu sou um cara meio chorão quando de repente o ápice da emoção chega, eu até choro. Mas eu realmente reconheço que bullying é todos os dias. Bullying é crime? Para menor? Nunca vi menor na cadeia. Então vamos parcialmente aqui, eu vou terminar esse vídeo dizendo o seguinte. Primeiro vamos o seguinte. Qual a nota da gestão de Lula? Primeiro, Bolsonaro. Bolsonaro e sua gestão. Teve, infelizmente, não para Bolsonaro, mas para nós, a pandemia. Partiram quase 700 mil pessoas desse país, através, teoricamente, dita pelos médicos especialistas, que foi pela Covid. E atrapalhou realmente a gestão de um governo e atrapalharia de qualquer um. Mas, mesmo assim, foi destinada, eles pegaram parte da reserva internacional, que seria de 370 bilhões de dólares, botaram na economia para que o dólar não subisse, etc., e alguns outros milhões para suprir a necessidade, que foi benefício social, caminhoneiro, etc., etc., em prol de ganhar a eleição. Atrapalhou bastante. Ninguém pode tirar o valor de uma economia que gerou, através da pandemia, realmente teve um abalo em todas as estruturas, em todos os países, por mais poderoso que fosse. Passou a pandemia, Bolsonaro continuou a mesma bosta. Aí utilizou-se de um pool de bilhões que sei onde ele achou, que foi vendido a algumas empresas, algumas refinarias, e aí ele destinou dinheiro, jogou dinheiro no lixo para que ganhasse a eleição. Baixou o incentivo, colocou o incentivo do combustível quase zero até o dia 1º, que depois do dia 1º seria revogado o decreto dele, mas ele queria ganhar a pulso, mas não ganhou, sobrou para Lula, e Lula teve que votar o ICMS dos combustíveis após ganhar. Eu estou aqui para defender Lula. Estou aqui para defender Lula. O que eu quero dizer com isso? Não o presidente em si, mas contra Bolsonaro eu sou qualquer um. E Lula é o cara que derrubou Bolsonaro. Foi o cara que salvou esse país de novo. Reergueu. O país não está destruído. Economicamente, não. Como que um país pode estar destruído se é um dos países mais produtores de agrícola do mundo? O maior exportador de agrícola do mundo. Seja através, também na área de laticínio, de carne, de boi, ovo. O país tem um PIB e é um absurdo. O país produz ferro, produz zinco, produz não sei o quê. O país produz tudo. Tem água demais, água doce. O país tem reserva de energia através de hidrelétrica, termoelétrica e também das placas solares. Então, um país desse não tem como você ficar na miséria, a não ser que os governantes realmente não prestem. E o Congresso Nacional hoje é um empecilho para isso. O Congresso Nacional já não era de hoje, mas com Lula ele está aplicando algo diferenciado. Então, o tal do Hugo Mota aí, que realmente ele quer eleger alguém do Centrão, e eu cito, mas não entro no mérito da questão, para mim não existe Centrão nem Centrinho, existe um presidente e um Congresso que deveria ter todo mundo com o mesmo objetivo, que seria levar as contas desse país avante e, pela potência que nós temos, colocar dentro de um patamar que já entramos, que é entre os 10 maiores do mundo. Inclusive hoje tem uma reunião das maiores potências, das segundas maiores potências do mundo, tem o G7 e são outros que eu esqueci o nome deles, BRICS. Então é o seguinte, cara, nós não temos saída. Se eu falar para vocês que vamos aprender a votar, vamos aprender a votar como? Vamos aprender a votar como? Eu estou aqui. Não devo um centavo a ninguém aos 52 anos. Passo muita fome, mas não devo a ninguém. Como pão de 3 dias, 4 dias, não importa quantos moeu no café, ele vai embora.
Mas o que acontece? Se eu me candidatar a vereador, todo mundo, aquele cara é doido, mano. Só porque ele fala que 2 mais 2 é 4, ele acha que é sabido. Todos nós sabemos que para que você consiga chegar próximo de uma cadeira de vereador nos legislativos, seja federal, municipal ou estadual, você tem que ter recurso e apadrinhamento muito forte. Pode acontecer? Pode, de uma das casualidades da vida, de uns milagres da vida, alguém que não tem aporte financeiro se eleger. Provavelmente não seria o meu caso e, portanto, não vou passar mais vergonha do que eu já passo na vida. Então você vai votar sempre naqueles que têm mais condições de ganhar, ou então perderá seu voto de todo jeito. Resumindo, você vai perder seu voto votando, vai perder não votando, vai perder seu voto nenhum, porque tem mais dinheiro e vai ganhar e não vai fazer palafita de nada, e vai perder naquele que você votou que não vai se eleger. Não temos saída. Esse país é covarde. A única coisa que esse país tem chama corrupção nata. Se alguém queira, se algum sonhador dessa vida aí, se algum explanador, se algum especialista, que especialista esse país está cheio. Tem especialista para tudo. Mas na realidade fica poucos pelo meio do caminho. A especialização dele não chega até o final e é só de fala. E falar é fácil. Difícil é você manter a voz próxima, porque o vento vai levar para longe. E quem estiver perto, escuta. Se você estiver muito longe, não vai. O vento dispersa a sua voz e chega lá quase sem força. É isso que eu estou fazendo aqui. Falando, sabendo que vai levar e vai chegar sem força, porque eu não tenho poder, não tenho engajamento no YouTube, não tenho engajamento no Facebook, não tenho engajamento na rede social nenhuma, nem Instagram, e nem quero. Eu só quero desabafar e dizer que eu sou brasileiro e sergipano. Eu vou acreditar sempre que tem uma chance de melhorar, não salvar esse país. Eu sou aquele cara que leva o cara para o hospital, não que você dê a vida eterna, mas que pelo menos amenize a dor próximo à sua morte. A única coisa que eu posso dizer é isso. Nós, brasileiros, eu como sergipano e tubiense digo, o único sentimento que tenho é de um cara que vai para a UTI, não para voltar, mas que seja colocado alguma dose de remédio suficiente para que a gente parta sem dor. E é isso que para mim está sendo passado. E é isso que é a realidade do nosso país. Eu vou para o hospital, não para voltar, mas no intuito de que eles apliquem algum tipo de remédio que eu morra sem sofrer tanto. Muito obrigado.